Esse aqui é o segundo vídeo sobre o módulo 8, que trata sobre blocos econômicos. Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre a formação da União Europeia, bem como sobre a polêmica e para onde que vai chegar o chamado Brexit. Bom, por que é importante estudar sobre a União Europeia? Primeiro, ele é o bloco econômico mais completo e também ele é o mais antigo. Portanto, para falar sobre a formação de blocos econômicos, é fundamental entender a formação da União Europeia. Justamente sua formalização ela foi em 1992, em que ela se constitui então como União Europeia. Antes disso, nós vamos ter outras organizações que vão dar experiência, que vão formalizar então essa União Europeia. Portanto, entender que o Benelux e o SECA que nós trabalharemos são organizações anteriores. Depois delas, ainda é formado uma outra organização chamada Comunidade Econômica Europeia, que será uma forma inicial desse agrupamento europeu. E depois, nos anos 90, é que terá essa roupagem da União Europeia com uma mega estrutura. E um caso muito importante é sobre a chamada novela Brexit, que justamente ela foi e não foi praticamente. O Brexit vai ser um movimento muito importante que vai surgir em 2016, que vai buscar que o Reino Unido saia da União Europeia. E aí muitos acabam questionando, porque muitos países querem entrar na União Europeia. E o Reino Unido foi o primeiro país que justamente buscou a sua saída. E aí depois teve uma novela justamente porque os seus líderes, do primeiro-ministro, antes Theresa May e depois o Boris Johnson, justamente não estavam conseguindo um acordo com o parlamento inglês. E aí por isso que a gente chama de novela, e conforme mostra esse vídeo, esse meme, que justamente o Reino Unido não saía, não tinha então esse acordo, E aí justamente isso foi um dos polêmicos. Por enquanto, que dá para entender que ainda é um assunto que ainda tem muito a falar, e atualmente com o coronavírus, justamente esse assunto foi um pouco esquecido. Mas nesse ano, 2020, em janeiro, dia 31, o Reino Unido saiu oficialmente da União Europeia. Portanto, esse é um assunto que pode cair nos vestibulares, como já tem caído. E aí, justamente, isso leva a muitas incertezas sobre o futuro da União Europeia e também sobre o futuro dos blocos econômicos. Antes de começar sobre a história da União Europeia, é fundamental lembrar os idealistas, aqueles que vão idealizar a formação de um mega bloco econômico. Talvez não com esse termo de bloco econômico, mas sim de uma cooperação europeia. O primeiro, mais importante, foi o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, que foi um dos primeiros até falar justamente os Estados Unidos da Europa, justamente como forma de cooperação entre os países. E esse discurso justamente veio pós-Segunda Guerra Mundial, que ela acaba em 45, a Segunda Guerra Mundial. Então, 19 de setembro de 46, é Churchill que fala essa frase que vai, de certa forma, possibilitar. Os países europeus pós-Segunda Guerra Mundial vão buscar uma união entre eles para evitar novas guerras, afinal, houve duas grandes guerras em pouco tempo, e justamente a reconstrução europeia, a questão financeira, vão pesar muito para os europeus. E nesse ponto de vista, uma cooperação era o caminho para a renovação econômica e para recuperar tudo aquilo que eles perderam. De outra forma também, o francês Robert Schuman, justamente ele vai ser fundamental também para essa articulação europeia. Ele vai criar um plano que vai envolver 3 países, como Alemanha, Itália e França. E vai formar o que a gente chama depois de SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que vai ser um dos primeiros passos dessa articulação juntamente com outros 3 grandes grupos, que era o Benelux, conforme nós veremos. Portanto, esses 2
idealizadores foram fundamentais para uma formação, para um passo inicial dessa Constituição da União Europeia. E só para você entender a importância da União Europeia, vejam só então como é a dimensão desse bloco econômico, em que ele tem uma estrutura enorme. Tanto é que ele tem um Parlamento Europeu, que fica em Bruxelas, na Bélgica, conforme vemos aqui na imagem. E justamente vocês podem se perguntar por que a Bélgica é que tem a sede da União Europeia. O que ela fez de fundamental? Bom, esse órgão, o Parlamento Europeu, ele foi criado em 52 e tem 751 deputados. Com a saída do Reino Unido, esse número mudou. Eu não cheguei a procurar, mas a ideia é que vocês entendam a dimensão, a quantidade de pessoas que trabalham. E nesse local é onde é feito os acordos legislativos, é feito as leis, então é feito então uma enorme participação mundial. E todos os países que estão articulados, eles têm que participar desse parlamento. Então veja que é importante que a União Europeia ela tem uma estrutura diferente, enquanto os países membros individualmente eles também têm suas características. Um cidadão inglês, por exemplo, ele votava para o Parlamento Europeu e também votava para o seu país. Ou seja, ele tinha duas votações diferentes. Uma para a União Europeia e outra para o seu país. Mas, de certa forma, a União Europeia ela vai meio que tirar, digamos, essa representação individual. Tanto é que vai ter uma cidadania europeia, vai ter uma unidade europeia que muitos vão acabar questionando sobre essa participação. E não é à toa que o Brexit vai surgir nesses momentos em que vão questionar a falta de soberania dos países. Até agora essa foi uma introdução. Agora nós veremos como ocorreu esse processo de formação. Então, em 1948, ou seja, 3 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, 3 países vão formar justamente uma articulação, uma forma de união aduaneira, né? Ou seja, ele vai ter uma área de livre comércio, como nós já vimos, e também terá uma TEC. Eles vão adotar uma tarifa externa comum, vai aumentar a fidelidade e vai diminuir a concorrência entre os países membros. Quem são esses países? Justamente Bélgica, afinal BE, o NE de Netherlands, que é a Holanda, e o Lux de Luxemburgo. Ou seja, esses 3 países que estão aqui nesse mapa, justamente, está mostrando o início, digamos, de uma articulação europeia. Que essa articulação ela vai servir para a União Europeia. Até esse momento, ela ainda não é uma União Europeia, pois ainda ela vai ter uma característica bem simples, bem formal, E aí ela vai ser então considerada como uma precursora de uma ideia de um bloco continental como a União Europeia. O segundo tipo que nós tivemos foi em 1950, 5 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, com o chamado Plano Schuman. Lembra dele? Robert Schuman, justamente o ministro francês, ele vai propor uma unificação das siderúrgicas, ou seja, a transformação do aço, de 3 países, Alemanha, França e Itália, em que nós temos então aqueles 3 países que estavam em guerra, A Alemanha, que vai ser justamente a perdedora, e a Itália também, E a França, que é a única que estava do lado vencedor, e justamente ela também foi massacrada, ela foi invadida, então ela teve um dano muito forte. E esse plano Schuman foi uma forma de aliança. É fundamental lembrar que o lado alemão que foi articulado é justamente aquele que tinha articulações com os capitalistas. O plano Schuman e o Benelux vão dar tão certo que será feito um processo de integração entre esses 2 grupos, que será chamado de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, apelidado de CECA. O CECA ele justamente vai ser centralizado a sua articulação através do carvão e do aço, que são 2 matérias extremamente importantes naquela época. Eram feitas a produção para armamentos e também eram fontes principais. Carvão, lembrando da primeira Revolução Industrial,
né? Embora já estavam vivenciando a segunda revolução industrial com o petróleo, mas o carvão também se mantém. E nessa época também as siderúrgicas elas vão começar a ganhar grande espaço. Portanto, essa comunidade europeia, formada pelos grupos do Benelux e Plano Schuman, que formarão o que a gente chama de Europa dos Seis, serão fundamentais. Lembrando que pega Bélgica, Holanda, Luxemburgo e pega os três do Plano Schuman, que é Alemanha, Itália e França. Nesse momento também é criado o Parlamento Europeu que vocês viram, aquele que vai ter então os deputados, vai discutir a legislação e assim por diante. Em 1957, ocorre a assinatura do Tratado de Roma, cujo tratado vai oficializar a criação do mercado comum europeu e, portanto, mostrando que esse bloco econômico ele vai buscar ir além do sentido econômico. Ele vai buscar aquelas outras articulações conforme nós vimos sobre os tipos de bloco. Lembrando que o mercado comum era o terceiro tipo de bloco econômico. Nesse momento também é criado o Euratom, a cooperação nuclear, que justamente era uma forma de articulação entre os países capitalistas na Guerra Fria contra os países soviéticos. Justamente a União Europeia ela tem essa formalização também capitalista, de aliança entre os países. Lembrando então que o Tratado de Roma ele busca as políticas das 4 liberdades que nós já vimos na aula passada, mas não custa relembrar, que seria a questão de mercadorias, pessoas, serviços e capitais. A liberdade de pessoas será dada realmente com o espaço Schengen. Já a parte de capitais e serviços, muitas vezes, vai ser colocado com a zona do euro. Portanto, esses processos ainda vão demorar para acontecer, uma vez que o espaço Schengen acontece em 85 e a zona do euro acontece em 99. Outros 2 pontos interessantes que mostram essa integração europeia é o chamado PAC, assinado em 62, que é a Política Agrícola Comum, em que busca ter uma soberania alimentar, ou seja, ele busca garantir que os países membros tenham uma produção suficiente para todos os países membros. Lembrando que os países europeus eles são muito restritos à produção agrícola, uma vez que são pequenos países em extensão, são países frios e não têm solos muito agricultáveis, ou seja, eles têm essa deficiência, essa dependência alimentar. E lembrando também que a urbanização ela vai fazer com que muitas pessoas saiam do campo e vão para a cidade. E aí justamente uma forma que os governos encontraram foi ter essa aliança agrícola, tentando então favorecer entre eles os produtores agrícolas. Nesse meio tempo entram também muitos subsídios agrícolas para esses produtores. Outra coisa muito importante que eu vou comentar bem melhor depois é a assinatura do Espaço Schengen em 1985, em que ele permite a livre circulação de pessoas para trabalho e turismo. É uma forma de tentar evitar que tenha controle nas fronteiras entre os países. E isso estimula então que as pessoas tenham mais deslocamento. Isso vai ser importante para a integração da União Europeia. E aqui é importante esclarecer também que o espaço Schengen ele é hoje formado por 22 países da União Europeia e mais 3 países fora da União Europeia. O que nós temos essa imagem aqui que estamos vendo, mas nós retomaremos depois desse assunto, quando falarmos aí sobre essas particularidades da União Europeia. Em 1992, ocorre a assinatura do Tratado de Maastricht. Esse Tratado de Maastricht ele será fundamental para a criação da União Europeia, que, portanto, terá essa nomenclatura agora. E, portanto, o mercado comum europeu que nós vimos, ele agora é substituído pela União Europeia. E a União Europeia ela marca a integração política, econômica, social e cultural dos países europeus. E essa música ao fundo que você está escutando é uma marca cultural.
que justamente é o hino da União Europeia. Esse hino, que ele é composto pelo Beethoven em 1823, ele é uma parte dessa característica. Outra coisa muito importante é a cidadania europeia, que já vou explicar para vocês depois a gente ouvir um trecho da música. Esse trecho do hino, então, ele mostra a ideia, a simbologia da União Europeia, que é essa formação cultural. Uma outra importante informação é que justamente existe a cidadania europeia, que é uma forma de representar essa união. Enquanto os países têm ali as suas nacionalidades, como francês, português, espanhol, a União Europeia busca então trazer essa característica. E eu sou cidadão europeu, que é assim como eles são caracterizados. Portanto, francês e espanhol é uma etnia que são colocados, né? Então, que essas diferenças ficariam para trás, segundo essa visão de unificação política, econômica, social e cultural. Em 1999, ocorre um outro processo que vai integralizar esse mercado comum e essa integração europeia. É a chamada Zona do Euro, que vai ser proposta em 99, mas que só vai entrar em ação em 2002. Nós falaremos um pouquinho melhor sobre a Zona do Euro depois, mas só para relembrar alguns pontos importantes, é justamente que ela é uma moeda única, né, que é o euro, e nós temos 19 países que estão dentro da chamada zona do euro, ou seja, que são 19 países que estão com essa moeda única, enquanto na verdade são 27 países atualmente na União Europeia. Nesse vídeo nós temos aqui a evolução dos países europeus, então a gente percebe esse aumento da expansão, né, justamente colocando em 57 e os demais momentos. Aqui é importante destacar que em 2004 justamente é o momento em que há o ingresso de países soviéticos, o que vai mostrar que a União Europeia também ela vai ser anti-russa, de certa forma. O que na questão geopolítica vai trazer muitos conflitos e muitas tensões com os russos. De 2013 a 2019, a Europa foi chamada justamente Europa dos 28, pois justamente foi essa quantidade de países pertencentes à União Europeia. O último país que entrou foi justamente a Croácia, né? E aí até 2019 nós tivemos 28 países. Em 2020 nós tivemos um episódio um pouquinho diferente. Muitos países querem entrar na União Europeia e aí justamente o Reino Unido, desde 2016, buscou a sua saída da União Europeia. Temos esse mapa aqui que mostra o mapa da integração europeia, que está mostrando em cada período o quando que cada um foi ingressando na União Europeia. É muito importante chamar a atenção o quando que entrou na União Europeia o chamado Reino Unido, que foi em 1973. Os demais países nem tão importantes são nessa cronologia. Mas, portanto, lembrar, né, que agora com a saída do Reino Unido são 27 países. Portanto, o Reino Unido hoje não se encontra mais na União Europeia formalmente. Dando sequência sobre o processo de formação da União Europeia, é fundamental lembrar a estrutura europeia, que ela é formada por várias instituições, organizações. Ela é um mega projeto e isso nenhum bloco econômico tem. E é isso que, que formaliza esse bloco econômico, é o que dá essa característica. Nós temos o Parlamento Europeu, que nós já citamos, temos o Conselho Europeu, conforme vimos na imagem, que são para discutir alguns dos assuntos elementares. Temos o Conselho da União Europeia, que aí também vai tratar outros assuntos relativos a acordos comerciais, entre outros aspectos. O primeiro era mais uma discussão política, esse Conselho Europeu. Temos a Comissão Europeia, que vai discutir determinados assuntos, como agricultura, política, migração e assim por diante. Temos o Tribunal de Justiça da União Europeia, para discutir assuntos relacionados já a essa quantidade de países europeus. E temos um importante chamado Banco Central Europeu, que vai ser formalizado em 99, que justamente vai dar essa característica, que aí temos o símbolo do euro nessa imagem,
que é o exemplo maior da União Europeia, é o sonho. Muitos blocos econômicos vão buscar ter essa tentativa de uma moeda única, né? Na verdade, muitos países vão só sonhar, de fato não vão conseguir não. E aí nós vamos agora abordar sobre esses dois itens que faltaram, né? Que eu falei bem rapidamente, falei que voltaria a falar, o espaço Schengen e a zona do euro. Vamos ver. O espaço Schengen, ele garante a circulação dos cidadãos para o turismo ou por motivos de trabalho. Isso acontece pois os países eles não acabam tendo um controle sobre suas fronteiras internas. Mas é sempre assim? Não. Isso acontece justamente pelos países que assinaram o acordo, entendendo então que devem permitir as fronteiras abertas e sem controle. Quando geralmente nós saímos de um país e vamos para outro, há controle nas fronteiras. Mesmo no Brasil, com o Paraguai, por exemplo, em determinadas regiões, justamente, nós temos um controle de fronteiras. Então, esse espaço Schengen é como se fosse, na verdade, uma continuidade de um país para outro. É como se saíssemos de um estado e fôssemos para outro. Então, é isso que dá a ideia dessa mega união. E aí, um fato importante lembrar é que justamente ele vai ser criado em 85, primeiramente assinado por esses países, e hoje ele acaba tendo 26 países europeus, sendo 22 membros da União Europeia e mais 3 países de fora da União Europeia, mas que eles estão extremamente importantes, né? Justamente pela sua composição, que é o caso aqui da Islândia, e temos Noruega e Suíça, certo? Que acabam integralizando esse processo. Ou seja, nós temos aqui grandes países que acabam tendo essas articulações e acabam então aproveitando esse deslocamento que vai ter de uma região a outra. E aí o fato importante também lembrar é que o Reino Unido ele é um Estado membro da União Europeia que não faz parte desse espaço Schengen, né, que está aqui o Reino Unido. Então ele não era integrado nesse processo também porque ele está numa região mais de ilha. Então é um pouco mais difícil, tem que ter um pouco desse controle. Mas isso mostra bem como o Reino Unido não estava dentro de todas as políticas da União Europeia. E a zona do euro, que também ela é muito importante, né? Ressaltando aqui o papel moeda, que seria é uma moeda comum em 19 países, foi projetada em 99, mas só entrou em circulação em 2002. Isso mostra como é bem difícil criar essa zona do euro, que justamente é uma unificação monetária, você precisa de uma mesma legislação, precisa do mesmo diálogo entre os países e precisa adotar moeda única. Não é uma tarefa fácil. Então, essa zona do euro ele é o último estágio. Em muitos blocos econômicos, de certa forma, sonhavam com essa integração. E essa moeda, então, ela foi capaz, né, de quando ela foi criada, de promover mudanças no cenário geopolítico, uma vez que agora a influência da União Europeia com o euro conseguiu competir com o dólar norte-americano, né, justamente tendo uma diferença essencial entre ambos. Então, de um certo ponto, ela vai ser positiva esse euro. É que hoje em dia vem tendo uma outra discussão, que eu já vou falar. E aí, lembrando que muitos países não aderiram nessa moeda única, pois ela vai ter que entrar em vários acordos. Então, muitos desses países soviéticos não entraram, mas aqui destacar que o Reino Unido, novamente, ele não faz parte da zona do euro. Em 2011, ocorreu a chamada crise do euro, o que isso vai evidenciar as críticas ao euro, pois justamente os países que tinham essa moeda do euro vão entrar em uma crise maior, mais especificamente alguns países, né, que eu vou tratar já no próximo slide. Mas justamente então a crítica que existe principal do Reino Unido é em relação a essa integração econômica, o que vocês podem perceber que é uma discussão também relacionada à globalização, uma vez que o bloco econômico ele é efetivado com a globalização, ele é impulsionado com a globalização, e então as críticas do Reino Unido serão frente também à globalização. Temos esse mapa mental aqui feito no ano passado, que ele mostra justamente, né, um resumo do assunto da União Europeia, né, lembrando aqui a bandeira que foi criada em 55 da União Europeia, conforme vocês veem aqui na imagem,
E aí lembrando, né, que justamente relacionado ao euro, a crise do euro foi em 2011, que ela foi uma consequência à crise dos Estados Unidos em 2008, e essa crise do euro pegou 5 países, que suas siglas formam a palavra PIGs, com 2 Is, que aí seria Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e o S de Spain, né, de Espanha, conforme nós vemos aqui no mapa mental. E esses 5 países eles têm uma característica econômica muito próxima, eles são muitos aproximados do turismo. Um outro país um pouco mais industrial, como a Itália, mas a maioria deles são turistas. E aí, justamente com a crise de 2008, o turismo caiu. E esses 5 países que também têm a moeda única do euro sentiram muito mais a crise econômica. Aqui só para destacar, Portugal é o país que mais se recuperou economicamente. Já a Grécia foi o país que está em condições extremamente precárias. A Grécia pediu um empréstimo para o FMI e deu calote no FMI. Você vê o nível que gerou esse impacto. E aí eu peço que depois vocês leiam mais esse mapa mental, né? É só baixar esse mapa em PDF e analisar as informações que estão contidas. E agora nós vamos ver o chamado caso do Brexit. O que seria o Brexit? Qual é a influência deles na Europa? E quais são desafios colocados pelo Brexit no futuro? Bom, Brexit é uma junção de duas palavras, Britain e Exit, que justamente está relacionado à saída do Reino Unido da União Europeia. Essa é a tradução. Esse Brexit foi um movimento que surgiu no Reino Unido, em que justamente a população começou a pressionar o parlamento inglês para gerar um plebiscito popular. Esse plebiscito é aquela pergunta à população, que era mais ou menos assim: vocês querem permanecer na União Europeia? Sim ou não? E aí justamente surge pessoas que são favoráveis à saída do Reino Unido por alguns motivos específicos que eu já vou tratar com vocês. Esse plebiscito justamente ele vai marcar então uma pressão social muito grande no Reino Unido, que justamente o resultado do plebiscito será positivo para a saída do Reino Unido. E nesse processo então começa a oficialização da saída do Reino Unido, que justamente por ser o primeiro país a sair da União Europeia, não há então noção do que isso vai acontecer. E aí justamente é importante destacar alguns elementos conforme eu farei a seguir. E aqui só uma coisinha para a gente poder seguir. Essa imagem que estamos vendo aqui é justamente da campanha favorável ao Brexit, que mostra aqui o euro e aqui dizendo dentro ou fora, e assinalado fora, que é uma propaganda então relativa ao plebiscito do Brexit, que ocorreu em 2016. Lembrando também que quando eu falo Reino Unido, eu me refiro a esses 4 países aqui: Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra e País de Gales. Tudo bem? Lembrando das terminologias de cada área. E aí, lembrando que o Brexit teve aí oficialmente a sua saída no dia 31 de janeiro de 2020. Então, reparem só no tempo, né, que ocorreu esse processo, pois não é fácil. E eu, sinceramente, até achava que isso não ia mais ocorrer por conta de vários fatos, conforme eu vou expor. Vamos destacar aqui algumas partes interessantes sobre o plebiscito do Brexit. Primeiro, fundamental conhecer que o partido que organizou o Brexit é o UKIP, que é o Partido de Independência do Reino Unido. Esse partido então foi o que organizou e permitiu então a vitória do Brexit, né, justamente pelas campanhas que eles fizeram. Aqui vou destacar nesse infográfico os grupos que tiveram maior quantidade de peso na estrutura social para a saída do Reino Unido. Conforme vocês veem aqui, eu estou circulando, fazendo um quadrado, perdão, justamente dos maiores grupos que acabaram justamente sendo favoráveis ao Brexit. Se a gente for analisar isso, nós temos uns dados curiosos. Pessoas mais velhas, aposentadas, votaram
justamente a favor da saída, pessoas que só têm ensino médio votaram a maioria a favor, e pessoas de classe média baixa e trabalhadores manuais empregados foram maioria também nessa saída. Assim como também no país de Gales, a maioria votou para sair, como na Inglaterra também a maioria votou para sair. Já agora, a Irlanda do Norte, Escócia, a maioria votou para permanecer. E aí um fato curioso também é que em Londres, justamente, eles foram favoráveis à manutenção do Reino Unido, né? Isso mostra então que o Reino Unido está um pouco dividido. Londres, e aí nós temos a questão da Escócia e da Irlanda do Norte. Bom, depois a gente fala mais sobre essas informações, mas se reparar então, a eleição do plebiscito, a população da Escócia e da Irlanda do Norte votaram a favor da União Europeia, enquanto a população da Inglaterra e de Gales a favor da saída. Isso mostra muito então essa separação, fragmentação do Reino Unido que talvez leve a uma independência da Escócia e da Irlanda do Norte. Uma parcela da população que votou a favor do Brexit em 2016 se sente arrependida e aí justamente eles fazem campanhas contra hoje o Brexit. Esse grupo é chamado de Brexit, ou seja, pessoas que estão tentando retomar, ou seja, os efeitos contrários ao Brexit, estão tentando manter. Só que isso não vai alterar, obviamente, o plebiscito, embora há muita discussão sobre esses fatos. E quais são os motivos do Reino Unido querer sair da União Europeia? Nós temos aqui um resumo sobre os motivos que o Brexit diz. E aqui eu tenho meio que uma tradução para vocês do que isso quer dizer. Olha só comigo aqui. No primeiro ponto é dito pelo Brexit que existe um custo muito alto de ajuda a países em crise. Ou seja, com as crises econômicas, houve as chamadas políticas de austeridade, que são cortes de gastos sociais, políticos e econômicos para a população mais carente. Com esses cortes, justamente então houve menos bem-estar social e a população então começa a ficar sentindo o peso da crise econômica com esses fatores. O Reino Unido então ele está querendo dizer que ele está tentando sair por conta da crise do euro, junto com as interferências econômicas que a União Europeia propôs para tentar evitar uma crise maior. Portanto, reparem como aí esse primeiro motivo é o motivo mais individualista, né? Que agora que está em crise não queremos mais a União. Mas antes, quando estava crescendo a União Europeia, ninguém criticou praticamente. O segundo motivo que eles colocam o Brexit era justamente para ter mais controle dos fluxos de imigrantes nas fronteiras. Por que isso está sendo discutido? Justamente por conta dos pontos relacionados às imigrações ilegais e de refugiados. Lembrando aí que os refugiados são pessoas que fogem das guerras. E no meio das pessoas que fogem das guerras que acontecem lá nos países árabes, do Oriente Médio e da África, justamente eles estão se direcionando para os países europeus. E aí, justamente lembrando a Síria, por exemplo, tem muitos refugiados que tentaram ir, né, para os países europeus. E aí, quando eles entram nos países europeus, lembre-se que tem um espaço Schengen, que não há esse controle de fronteiras, e por conta disso, muitos têm medo, né, dos refugiados, tanto de tomar emprego, por conta aí da questão da crise do euro, que está faltando emprego para uma boa parte das pessoas, como também porque no meio de alguns refugiados, há infelizmente alguns terroristas se passando por esses refugiados. E aí então isso alarde a situação, deixando elas extremamente preocupadas com o fluxo de imigrantes. E aí eles propõem então esse controle, que quer dizer, na verdade, controlar a imigração legal e os refugiados. E aí isso, evidente, mostra um pouco das questões problemáticas do Brexit. Outro ponto é a chamada identidade nacional. Muitos colocam que eles são favoráveis à manutenção de uma cultura europeia. Só que essa cultura europeia é branca, e aí vocês podem já lembrar mais ou menos da questão supremacista racial.
ou seja, ela pode ser bem preconceituosa. E uma ideia, existe muitos partidos populistas ganhando muita força no cenário mundial, conforme nós veremos. E esses partidos populistas vêm com ideias neonazistas, ideias extrema-direitas, ultranacionalistas, que querem então bloquear a migração, não querem migrantes muçulmanos, não querem migrantes de regiões periféricas e assim por diante. E como que funciona o processo da saída do Reino Unido? Bom, primeiro é fundamental lembrar que justamente a saída da União Europeia ainda está em muita discussão. Não existe nenhum tratado oficial, não existe nenhuma documentação, é muita discussão sobre possibilidades, tá? Mas é fundamental lembrar uma coisa. Primeiro, eu até deixei um vídeo para vocês assistirem sobre a formação da União Europeia, e quem assistiu o vídeo deve ter visto uma citação sobre esse artigo 50, que é do Tratado de Roma. Nesse artigo 50, Tratado de Roma, que foi assinado em 2007, ele coloca que um país da UE ele pode abandonar a União Europeia. E ele pode ainda negociar um tratado de saída com o Estado membro em causa. Nesse artigo 50 foi o que deu a possibilidade, então, oficial de um país sair da União Europeia. Sem esse artigo 50, não haveria o Brexit. Naquele momento não havia essas discussões. Tanto é que desde 2007 até 2016, ninguém nunca tinha proposto sair da União Europeia. Na verdade, era pelo contrário. Muitos países querem entrar na União Europeia. E justamente vários países estão em análises. A Turquia várias vezes já tentou entrar e nunca foi aprovada. Então, por que o Reino Unido quer sair? Isso é uma discussão enorme, né? Enfim, em 2017, em junho, o Reino Unido e a União Europeia começam a sua conversa oficial de separação, meio que falando o que teria que fazer. Na ocasião, ficou para o Reino Unido, então, fazer uma proposta do que eles queriam. E aí começa, então, a corrida dos favoráveis ao Brexit para que eles oficializassem, então, uma proposta para a saída. Para correr isso, era preciso justamente que houvesse, então, uma formalização, né, dos deputados, senadores ingleses, e aí justamente começa uma briga entre o parlamento inglês e a primeira-ministra Theresa May, que ela é favorável ao Brexit. Só que acontece, a Theresa May ela acaba perdendo forças durante as votações do parlamento, os deputados, os senadores acabam endurecendo a vista contra justamente o Brexit, e aí a Theresa May até ela desiste da situação, ela renuncia ao cargo em junho de 2019, e aí vem justamente uma substituição pelo Boris Johnson, que você já deve lembrar um pouquinho dele, aí sempre falamos na aula. E esse Boris Johnson também é um grande defensor do Brexit, e ele fez tudo mesmo, ele quase não conseguiu, mas finalmente ele conseguiu o tanto que ele queria, que foi a oficialização da União Europeia. Quando é feito esse anúncio no dia 30 de janeiro, é feito ainda muita espera do que pode ocorrer com a União Europeia. E aí até hoje, né, por conta desse coronavírus, esse impacto, essa pandemia, o Boris Johnson também foi acometido pela Covid e já se recuperou. Ele justamente acabou ficando isolado e não houve mais informações sobre essa saída do Reino Unido. Portanto, a gente não tem uma dimensão exata de qual será esse impacto do Reino Unido saindo da União Europeia e nem como isso vai se dar no mundo. Conforme dito, nós não temos uma certeza do que vai ocorrer com a saída do Reino Unido. E lá na época que estava a discussão em 2017, 2018, eu fiz esse levantamento que tem aqui para vocês sobre quais seriam as consequências da saída do Reino Unido. Só que muito disso aqui a gente não sabe se será verdade ou não, pois isso vai depender do acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, que não tem nenhum documento ainda realmente dizendo como isso vai dar. Ele não é uma realidade ainda, é isso que eu quero dizer. Ou seja, a gente não sabe o que de fato vai acontecer. Nessas consequências que tem aqui para vocês, que eu até deixei as fontes também disponíveis,
justamente mostra os pontos, né, muito negativos para o Reino Unido, pois ele terá prejuízos econômicos, moeda desvalorizada, tem 1,2 milhões de britânicos que trabalham nos outros países europeus, existe dívidas de acordo de longo prazo, acordos nucleares e área de pesca entre os países. A Escócia já declarou que quer ficar na Europeia e talvez comece a gerar independência, né, do Reino Unido. A UE já deixou claro que não vai ceder na questão das 4 liberdades. Enfim, está muito complicado o que pode acontecer. Nesse momento que eu fiz levantamento, mostrava que seria muito ruim a saída da União Europeia. Atualmente, né, em janeiro, houve aí notícias que, na verdade, estão tentando manter os benefícios para a União Europeia e também manter alguns benefícios para a União Europeia, né, que justamente é uma forma de tentar apaziguar a situação e evitar, então, transtornos relacionados a isso. E aí nós temos que esperar um pouco para ver isso, mas é um assunto que pode cair por vários outros motivos. O primeiro impacto do Brexit, que foi discutido lá em 2016, era justamente se outros países iam seguir o caso também do Reino Unido. Aqui nessa charge mostra justamente os países enfileirados, né, com o jogo dominó, e aí quando o Reino Unido sai, justamente reparem que a Alemanha aqui começa a ter um ataque ao coração e vem caindo em cima do outro. Essa imagem lá bem simbólica mostrando justamente a possibilidade que o Brexit pode levar a uma renovação da União Europeia ou pode até levar ao fim da União Europeia. Então nós não sabemos até que ponto as consequências serão realmente efetivadas. E justamente vários países começaram então a se organizar, a articular também processos parecidos. No caso aqui nós temos chamado Next, que é justamente relacionado à Holanda, né, em inglês Netherlands, e aqui a palavra saída, que também está relacionado a uma proposta de saída da Holanda da União Europeia. E essa discussão não foi só na Holanda, mas foi em outros países. Então isso é um grande problema que existe como consequência do Brexit. Talvez, né, com essa saída do Brexit justamente formalizada, ela pode levar outros países também a sair. Muitos países estão esperando a situação do Reino Unido para ver se o Reino Unido realmente vai crescer. Ele será a primeira experiência, né? E justamente dependendo ela pode justamente levar outros países também à saída da União Europeia. E aí o caso da Holanda chamou muita atenção, pois ela ocorreu em 2017, durante as eleições holandesas para presidente, que o candidato da extrema-direita chamado Geert Wilders, ele prometeu que ia convocar um referendo caso fosse eleito na Holanda. E na época me chamou muita atenção e eu vi esse discurso do Wilders que era muito polêmico. Olha só esse discurso que ele tem. Quem quiser ver depois, a fonte está aqui, né, justamente embaixo, aqui perto do logo. Justamente, olha só a frase que ele fala e tentem associar essa frase com algum presidente de algum país da América. Olha só. Se eu vencer, haverá um referendo. Porque demos o nosso dinheiro. Olha só a frase populista, né? Não foi o governo, foi nós demos esse dinheiro aos países estrangeiros, ou seja, está falando da União Europeia, mas está falando dos outros, ali, a França, a Itália, Grécia e assim por diante. E aí ele usa um lema, né, bem à la Trump, vamos recuperar a Holanda para os holandeses. Né? Lembrando que essa frase, na verdade, América para os americanos, mas também ela lembra muito a ideia do Make America Great Again, né? E aí também justamente remete a essa frase de recuperar a América para os americanos. Ou seja, essas frases assim são bem atribuídas e relacionadas à política atual do Donald Trump, que foi eleito justamente em 2017. E aí ele consegue então formalizar uma certa aliança contra essa globalização. O Trump ele é protecionista, ele é contra a liberdade econômica, ele justamente quer evitar essas relações econômicas entre blocos econômicos, então ele é extremamente contra esses acordos. E aí
essas eleições na Holanda chamaram muita atenção. O que ocorreu nessa eleição? Bom, o Wilders perdeu a eleição. E com isso, o sonho do Next, então, foi deixado de lado, pelo menos até as novas eleições. E quem sabe agora, em 2020, surjam outros países querendo mais discussões, uma vez que o Reino Unido conseguiu oficialmente sua saída. O Infomoney colocou uma matéria muito interessante falando sobre a sopa de letrinhas, né, como Frext, Next, Grest, em que justamente são essas proposições de saídas desses países da União Europeia. Essa imagem que vocês estão vendo aqui justamente foi feita aí por pessoas pró saída da União Europeia. Não quer dizer que são verdade todos esses nomes, mas olha só as sopas de letrinhas que foram feitas justamente com a mesma ideia do Brexit, né? Então nós temos o Nexon, nós falamos, e os demais também, que acabam pegando aí a primeira siglas do país e juntando com a palavra saída. E todos com a mesma ideologia, né? De saída, de ser contra essa aliança global e assim por diante. Evidente ainda, agora em 2020, nós vamos começar a ver mais se realmente esses movimentos vão voltar a aparecer. Se o Reino Unido crescer de forma econômica, sentir pesos positivos, a União Europeia está com os fins contados. Por isso eu faço questionamento: qual o futuro da União Europeia? E o principal, né? Se considerarmos a União Europeia justamente como um bloco econômico extremamente forte, o que vai ser de outros blocos econômicos? O que será do Mercosul, por exemplo? O que será do NAFTA? O que será desses outros blocos econômicos que não têm a mesma integração econômica, política e social? Evidente, então, se o Brexit levar outros países a saírem, justamente nós temos um enfraquecimento, teremos uma desestabilização que pode até levar justamente ao fim da União Europeia e de outros blocos econômicos. Ou seja, ele pode alterar bem esse cenário econômico mundial. Não sei como será isso daí. Enfim, vamos ter que esperar um pouco para ver. E aí, lembrando que as figuras principais defensoras da União Europeia, né, ou seja, aqueles que defendem com unhas e dentes, é a Angela Merkel, a primeira-ministra da Alemanha, e o presidente francês Emmanuel Macron, em que ambos tiveram quase, né, em momentos aí, em 2016 e 2017, a sua perda. Né? Então isso aqui é um fato muito interessante de entender. Na França, por exemplo, em 2016, justamente teve aí a disputa entre o Macron e a Marine Le Pen, que é justamente uma mulher que defendia a saída da França do Reino Unido. E ela se aproveitou desse momento de efervescência do Brexit para também propor um referendo. E aí, justamente, o Macron venceu essa eleição e ele, justamente na campanha, ele fez justamente uma campanha contra fake news, porque era espalhada muitas fake news falando, né, exageros de informações erradas sobre esse processo. E aproveitando esse assunto de fake news, a Unicamp cobrou na redação uma prova sobre pós-verdade e também relacionado a justamente a fake news. E ele cita, né, no tema da redação justamente sobre o caso do Brexit e o caso da eleição do Donald Trump, em que ambos os casos estavam presentes as fake news, ou seja, aquelas notícias falsas com a intenção de prejudicar uma pessoa ou um grupo, enfim, tentando enganar a opinião pública. E aí justamente foram colocadas várias fake news, por exemplo, do Brexit, dizendo que era muito caro permanecer na União Europeia, que pagavam tanto por ano e que aquilo era um absurdo. E aí justamente isso foi um dos pontos extremamente complicados lá em 2016, que ninguém conhecia porque era fake news na época, e parece que ela virou então uma coisa muito cotidiana, né? Ela está fazendo parte da nossa sociedade e ela é extremamente complicada. Sobre fake news a gente vai falar depois. Outro ponto muito importante é perceber
que os partidos conservadores europeus estão ganhando cada vez mais força. Esses movimentos conservadores, que também são chamados de nacionalistas e contrários à União Europeia, apelidados também de eurocéticos, né? Porque eles são céticos, são contrários contra esse crescimento europeu, eles são muitas vezes relacionados com ideias de xenofobia, islamofobia, o que isso remete então a grupos extremamente complicados, e aí a gente chama eles de extremos através disso. Lembrar que xenofobia é a aversão contra o estrangeiro, é um preconceito, seja pela fala, seja pelo jeito, enfim, ele é contra o estrangeiro. E também existe um processo mais já centralizado, específico, que é a islamofobia. Já é quando é o medo, a aversão contra pessoas islâmicas. Ele tem uma barba muito comprida, ele tem uma pele parecida com o islâmico, muçulmano, então ele é terrorista. E aí isso gera então atos de violência, tanto verbal como física, contra essas pessoas. Né? E esses dois casos aí eu falo em outros momentos. Enfim, e mostrar que justamente existe uma preocupação desde 2016 sobre esse aumento, né, de grupos conservadores. A gente vê aqui vários grupos que estão justamente aumentando e são partidos conservadores que estão ganhando cada vez mais espaço e isso vem nos preocupando. No caso da Alemanha, por exemplo, nas últimas eleições, o partido nacionalista chamado, olha só o nome, Alternativa para a Alemanha, e o Partido Democrático Liberal, eles defendiam ideias anti-imigracionais, ou seja, ideias xenófobas. E eles começaram a ganhar mais cadeiras cada vez mais no parlamento. E aí isso começa então a dificultar a vida da Angela Merkel frente a seus ideários pró-União Europeia. Na Itália, por exemplo, teve casos, né, de dois partidos populistas eurocéticos ganharem as eleições parlamentares. Né? Os grupos ali da Itália estão bem também extremistas. Na Espanha, o movimento separatista da Catalunha, ele acabou também provocando alguns ideários nacionalistas e, de certa forma, questionando muitos. Né? Embora a Catalunha ali é bem diferente da situação da Alemanha e da Itália, a Catalunha é uma região separatista há muito tempo atrás, tem uma língua diferente, ela quer depender da Espanha. E a Espanha nunca cedeu essa autonomia. A Catalunha, com esse processo do Brexit, justamente, ela vem tomando base. Fala assim, pô, se o Reino Unido consegue sair da União Europeia, então a gente pode conseguir até sair da Espanha, né, digamos, que seria um processo um pouco parecido, né, digamos, no sentido de um grupo sair de outro grupo maior, de não sentir-se representado pelas ideias. Então a Catalunha não se sente representada pela Espanha, só que ali é uma etnia diferente, é outra história, tudo bem? Em outro momento a gente fala mais. Mas enfim, esses grupos assim estão cada vez mais ganhando força desses movimentos mais conservadores e eles justamente são mais preocupantes. E aí, para finalizar essa aula que ficou mais extensa do que eu gostaria, justamente a ideia é entender que a União Europeia ela continua sendo o maior bloco econômico e continua sendo o espelho dos blocos econômicos no mundo, uma vez que ela tem uma integração econômica, política, social e cultural enorme. Lembrar que ainda existe muito questionamento sobre como ocorrerá o Brexit. Tanto é que tem essa matéria do Estadão, lá em 5 de fevereiro, justamente dizendo o próximo obstáculo é tornar uma realidade. E aí isso ainda tem muita história para ocorrer, não sabemos muito bem como vai ser e ainda há muita coisa para ser discutida. Né? Então a realidade é o próximo obstáculo. Será que será possível fazer da forma que o Reino Unido quer? Será que será possível essa separação entre o Reino Unido e a União Europeia? Será que é possível ainda que o Reino Unido mantenha os benefícios da União Europeia, mesmo saindo? Não sabemos. E aí lembrando, né, que recentemente também o Boris Johnson ele se recuperou do Covid-19
e voltou ao trabalho. Isso foi uma matéria no dia 27 de abril, ou seja, está bem atual. E aí a gente não tem muita ideia do que é. E um discurso do Boris Johnson foi muito interessante, né? Ele agradeceu muito o sistema de saúde pública do Reino Unido. E talvez aí, sei lá, talvez isso possa mudar um pouco a ótica do, do Boris Johnson, uma vez, né, que as ideias do Brexit elas são bem contra essa ideia de proteção, de união, de articulação. E talvez agora o coronavírus tenha mostrado outros lados. Então vamos ver aí, esperar um pouco mais para analisar a situação de forma melhor. E aí, lembrando então que aí na próxima aula nós vamos continuar o assunto, nós vamos abordar sobre a CI, que é a Comunidade de Estados Independentes, um outro bloco econômico europeu, e também vamos falar de blocos econômicos da América e em outra aula sobre as organizações econômicas. Espero que vocês tenham entendido o assunto, ter visto a importância da União Europeia, entendido que é um processo bem longo e entendido que o Brexit ainda é um processo cheio de questionamentos e que não sabemos de fato, mas que é um movimento que tem uma origem conservadora, que é um motivo relacionado a fake news, contra crises econômicas, contra a questão de refugiados, imigrantes, e é um movimento extremamente complicado. E aí a gente está esperando ainda análises melhor para entender a atualidade.